Corinthians 3-0 para cima do Mirassol. Esse é aquele típico jogo em que você olha e fala: futebol não é só planilha, futebol não é só estatística. Um jogo em que o Fluminense, não, o Mirassol produz muito mais, tem muito mais a bola, finaliza muito mais, mas com uma efetividade muito ruim. Daqui a pouco eu vou entrar nas estatísticas, tem um número bizarro, inclusive. Já o Corinthians, muito efetivo nas oportunidades que teve, converteu. Só antes de continuar com o vídeo, eu queria destacar o seguinte: eu separei uma camisa do Corinthians, laranja com preta, é simplesmente maravilhosa, é muito bonita. Deixei o link aí nos comentários. Sobre como o jogo se desenrolou, com um pênalti no início do jogo, com basicamente 15, 16 minutos, o Reinaldo acaba puxando o Yuri Alberto, um pênalti claro. O Reinaldo tomou cartão? Tomou cartão. Não sei se foi nesse lance, eu não me recordo. Mas um lance em que veio um cruzamento, o Yuri Alberto estava praticamente dentro do gol, ia fazer o gol. E ele é puxado pelo Reinaldo. Provavelmente foi nesse lance que o Reinaldo tomou cartão. Era um lance que, dependendo, se fosse um juiz rigoroso, podia dar até vermelho. Porque se não tivesse puxão, era um gol claro. Basicamente, é tipo aquele lance em que já tá sem goleiro e o jogador coloca a mão na bola. Na parte teórica é quase que a mesma coisa. Um lance que o cara não tá em disputa e basicamente faz a falta, troca o gol pelo pênalti. Foi basicamente isso. Poderia ter sido até expulso o Reinaldo, né? Enfim. O Yuri Alberto dessa vez não bate o pênalti, quem bate é o Maicon. O Maicon bate cruzado, forte, rasteiro e abre ali o placar. E não foi já a partir do gol necessariamente que o Mirassol começa a produzir. Desde o primeiro minuto, o Mirassol produziu mais, teve mais a bola, finalizou mais. Porém, o que pesa muito é a qualidade individual dos jogadores. A campanha do Mirassol é muito boa, o elenco do Mirassol é bem equilibrado. Mas quando você precisar de jogadores decisivos, o Mirassol não tem esses caras. O Corinthians tem. O Yuri Alberto vem recentemente de um jogo desastroso contra o Inter, mas é um cara que tem qualidade. O Guinegão vem jogando muito bem. O Breno Bidon vem jogando muito bem. O Depay entrou no segundo tempo. São caras que o Corinthians pode estar jogando mal, mas esses caras em uma jogada podem decidir. Já olhando para o lado do Mirassol, você vai depender do Carlos Eduardo, vai depender do Christian, vai depender do Alisson. O Chico da Costa até é bom centroavante, mas não vai fazer uma jogada brilhante de 2, 3 dribles e fazer um golaço. Então, assim, é o coletivo do Mirassol que tem que estar muito bem e criar as jogadas e os caras serem efetivos. A gente não vai ver um cara sair driblando todo mundo e fazer um golaço nesse time do Mirassol. Dificilmente a gente vai ver isso. Do Corinthians a gente consegue imaginar o Vitinho fazer isso. A gente consegue imaginar o Thales Magno tá em má fase, mas dá pra gente imaginar ele fazer isso. O Depay a gente consegue imaginar isso. A qualidade pesa. Tanto é que, ó, as estatísticas, ó, vai exemplificar isso muito bem. O Corinthians deu 10 chutes, sendo 3 a gol. Todos que foram a gol entraram. O Mirassol deu 20 chutes, nenhuma finalização a gol. É o que eu falei, a diferença de qualidade. Se o Mirassol tivesse o Yuri Alberto, se o Mirassol tivesse o Guinegão, que está numa fase espetacular, o Depay, o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, o Mirassol tinha ganhado esse jogo. É a diferença de qualidade, cara. O trabalho do Mirassol é muito bom, só que chega um momento que você precisa aproveitar as suas oportunidades. Não adianta nada produzir e não aproveitar. Tem um lance no primeiro tempo em que o João Vitor, zagueiro do Mirassol, depois de um belo cruzamento, ele fica sozinho de frente pro gol. Se fosse o Gustavo Henrique na fase que ele tá, numa fase espetacular com a camisa do Corinthians, provavelmente ele tinha feito o gol ali. Então, assim, a diferença de elenco, a diferença de qualidade pesa. Esse é o principal motivo para o Corinthians ter ganhado. Ó, outras estatísticas: 64% de posse de bola pro Mirassol contra 36% do Corinthians. E olha que o Corinthians é um time que gosta de ter a bola. É um dos times que tem mais posse de bola nesse Brasileirão, no comando do Dorival Júnior. Muitas vezes é uma posse de bola muito mais para controlar o jogo na fase defensiva, mas tem a bola. Dessa vez nem isso, né? Foi um Corinthians que se defendeu e teve jogadas de transição muito perigosas. E os gols todos praticamente assim, né? Escanteio 6 a 2 Mirassol também, isso daí mostra muito bem. Vai para o segundo tempo, sai o segundo gol. Uma jogada em que o Vitinho cruza para trás e o Yuri Alberto vem sozinho para conseguir finalizar. Eu achei até que o Walter estava meio mal posicionado nesse lance. Enfim, sai ali o 2 a 0. E já no último lance, praticamente, uma jogada em que o Yuri Alberto puxa o contra-ataque, tem uma certa dose de sorte, porque ele dá o passe errado, a bola volta para ele, e aí ele consegue rolar para trás e sobra para o André, moleque da base, começando a ter oportunidades. E aí, eu acho que foi o Gêmeos, cara. É um negócio que ninguém nem tá falando muito, porque já tava 2 a 0, o jogo já tava decidido. Mas o André pega a bola e o Gêmeos, ao invés de fechar o chute, ele fecha o passe, sendo que o Gêmeos estava quase que na pequena. O André estava quase que na pequena área.
Então ele dá uma chapada, literalmente onde o Gêmeos estava. O Gêmeos tenta adivinhar um passe, sai da trajetória e a bola vai na bochecha da rede indefensável para o Walter. Se o jogo tivesse 1 a 0, 0 a 0, com certeza esse lance ia ser mais discutido, porque o Gêmeos é bom zagueiro, mas ele literalmente sai da frente da jogada e é justamente no espaço que ele sai que sai o gol do André, o gol que fecha nesse 3 a 0 para o Corinthians, fecha nessa vitória do Timão. Em resumo, que nem eu falei, um jogo em que o Mirassol produziu mais, criou mais finalizações, teve mais a bola, foi mais dominante. Conseguiu um número bizarro, 20 chutes, sendo nenhum deles a gol. Isso exemplifica muito bem o que eu falei. É a qualidade do elenco. Você pode ter um trabalho bom que for. Quando você não tiver uma noite inspirada, você precisa ter alguém para decidir. Quem é que vai decidir no Mirassol? Vai ser o Negueba? Vai ser o Carlos Eduardo? Vai ser o Christian Renato? Vai ser o Alisson? Vai ser o Chico da Costa? Tem que ver quem é que vai ser esse cara. O que é mais provável de conseguir fazer isso é o Chico da Costa. Mas aí ele vai ter que receber a bola para conseguir ter uma boa finalização. Finalização clara. Ele não é o cara que cria a jogada, ele é o cara que finaliza a jogada. E bem, essa jogada não aconteceu para ele chegar finalizando, para ter uma chance clara. Talvez a chance mais clara do Mirassol tenha sido justamente essa do João Vitor e uma do Reinaldo no segundo tempo, que ele dá meio com um chutamento, uma bola que passa muito forte entre o gol e a segunda trave. O jogador do Mirassol quase chega, não chegou, não fez o gol. O Corinthians, quando chegou, fez. 3 a 0 Corinthians, um placar elástico, não necessariamente retrata o que aconteceu no jogo, mas futebol é isso, é efetividade. Não adianta achar que no futebol é baseado em estatística, é baseado em finalização, em escanteio, em injustiça, nada disso. Futebol é efetividade. Se você aproveitar as suas chances, você vai vencer. Foi o que aconteceu. O Corinthians aproveitou quase todas, o Mirassol não aproveitou nenhuma. Resultado final, 3 a 0. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.